Muito bem-vindo à nossa aula 12, e nessa aula nós vamos ingressar no estágio da iluminação. Esse é um estágio super importante, é um estágio de descoberta. Aqui você começa a descobrir o que é que você esteve buscando durante todo esse tempo. Vem comigo para a gente ver mais detalhes desse estágio. Como saber então se você está no estágio da iluminação? A essência desse estágio, duas palavras-chave: consciência e unidade. Aqui começa o caminho do encontrador da verdade. E a descrição é a seguinte: na iluminação, o buscador experimenta revelações transformadoras sobre a natureza da realidade, percebendo a unidade de toda a existência e sua própria essência como consciência pura. Esses momentos de clareza e compreensão profunda trazem uma nova perspectiva de vida. Os desafios incluem a integração dessas experiências no cotidiano e o enfrentamento da solidão, requerendo um compromisso contínuo com a prática e a vivência dos ensinamentos. Esse é o início do caminho do encontrador da verdade. Então aqui a revelação da nossa dimensão consciência, a dimensão que está além do ego. Muitos buscadores passam muitos anos no seu processo de busca sem nunca descobrir essa dimensão consciência. E aqui no estágio da iluminação ela começa a se revelar. Quanto aos comportamentos, então a necessidade de buscar respostas externamente diminui significativamente. Os comportamentos refletem uma maior ênfase na manutenção da paz interior e prática da presença, como meditação contínua, mindfulness nas atividades diárias e um profundo compromisso com o viver consciente, refletindo um estado de ser mais do que fazer. Então aqui a gente começa a mergulhar nessa descoberta e a gente se dá conta de que ser essa consciência é o ponto central aqui nesse estágio. Então o processo de busca diminui bastante e a gente começa a experimentar esse ser consciência, com experiências incríveis, às vezes êxtases espirituais, êxtases existenciais, que nos trazem uma certeza de que esse estado realmente existe e é possível, está disponível para a gente. E quanto às experiências, então experiências de unidade e conexão com o todo se tornam mais frequentes e profundas, trazendo uma compreensão de que a separação é uma ilusão. Momentos de iluminação podem vir através da meditação, da natureza ou de interações diárias, revelando que a essência do ser está além do ego. Então esse reconhecimento de que aquilo que nós somos em essência é consciência, nos traz justamente essa experiência de unidade com o todo, que o irmão antigo falou: eu e o Pai somos um. Então nesse estágio a gente começa a confirmar essa verdade através da nossa própria experiência. E os desejos nesse estágio? Então o desejo de manter a paz e a iluminação, o desejo de aprofundar a compreensão e o desejo de viver em harmonia. O desejo de manter a paz e a iluminação reflete a busca por uma estabilidade espiritual duradoura. Querer aprofundar a compreensão aponta para um contínuo anseio por insights mais profundos sobre a natureza da realidade. E o desejo de viver em harmonia expressa a intenção de integrar essa compreensão em todas as áreas da vida. Então, nesse estágio, a gente geralmente tem vislumbres rápidos e breves desse estado de consciência. Quando a gente tem esses vislumbres dessas experiências, a gente sente uma paz muito profunda, um contentamento muito profundo, um estado de expansão, de iluminação. Tudo fica claro, exposto à luz dessa consciência. É um estado muito prazeroso, mas esse estado nos escapa. Então a gente fica desejando reviver e reviver esse estado. E o desejo de aprofundar a compreensão significa esse anseio de explorar a natureza dessa consciência, quais as implicações dessa consciência na nossa vida cotidiana e como a gente pode lidar com tudo isso que está surgindo. E surge também o desejo de viver em harmonia. Significa poder trazer essa consciência para dentro da nossa vida cotidiana. Então a gente anseia que essa consciência se estabilize na nossa experiência. Quanto aos questionamentos, como posso viver a partir desse estado de consciência? O que significa ser iluminado no dia a dia? Nesse estágio, as perguntas refletem a integração da consciência elevada na vida cotidiana. Como posso sustentar um estado de presença e consciência em todas as minhas ações? O que significa viver como um ser iluminado entre desafios mundanos? Esses questionamentos orientam o buscador a viver os insights espirituais de forma prática e contínua. E as necessidades?
Então, experiência direta, momentos de realização de sua verdadeira natureza como consciência em unidade com tudo o que existe. Então, no estágio da iluminação, mais importante do que o conhecimento que você adquiriu na jornada de busca é a experiência direta, ou seja, ser essa consciência, experimentar esse estado consciente, esse estado de iluminação. Ou seja, não é um conhecimento, é um ser. E clareza e conexão. Compreender profundamente as revelações e compartilhar experiências e insights com outros que estão no mesmo caminho ou que já passaram por transformações semelhantes. Então aqui surge também uma necessidade de compreensão, de entendimento de como que essa consciência afeta, né, todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa de clareza nesse aspecto. E se conectar com outras pessoas que já estão vivendo esse processo também ajuda muito. Então, se essa necessidade está forte aí em você, dá uma olhada ali no menu Mentorias, talvez alguma possibilidade possa ser útil nesse seu momento. E na nossa próxima aula, vamos falar aí dos obstáculos que você vai precisar superar nesse estágio da iluminação. Te vejo lá!